Pessoal, pelo que tudo indica, eu vou continuar trabalhando com Python nesse ano de 2026 e, na verdade, eu acredito que eu vou levar essa linguagem por um bom tempo. Isso porque ela realmente apresenta indicativos muito bacanas para o futuro e muito potencial também quando a gente fala sobre essas áreas de mercado de programação e desenvolvimento e também, né, na área de tecnologia que Python está englobando por si só. Hoje eu quero falar um pouco sobre isso, né? Existem sim, né, alguns indicativos muito bons quando a gente fala sobre Python. Eu quero falar sobre como que a gente enxerga Python hoje, como é que ele está posicionado hoje, principalmente quando a gente fala sobre o mercado interno, o Brasil em si. E também eu quero dar uma visão de o que pode ser no futuro, né? O que a gente pode ter no futuro. E eu vou me basear exatamente nessas duas áreas. O mercado de programação e desenvolvimento e a tecnologia em que Python está englobando. E aí eu já tenho até que te perguntar, o que você acha sobre o Python? Você acha que isso daqui é uma linguagem que tem um potencial no futuro? Você vai acabar utilizando o Python no futuro, já está fazendo essa migração, ou já atua, né, em Python em si? Ou então você acha que outra linguagem vai ter, né, uma predisposição muito bacana para o futuro? Qual que você acha? Coloca aqui nos comentários, vamos conversar um pouco e vamos trocar ideia enquanto esse vídeo está rolando. Bom, vamos começar o vídeo então. Antes da gente começar, só um recado. Aprenda a programar na melhor escola de programação aqui do Brasil, a Rocket City. Vou deixar um cupom de 10% de desconto aqui com o Programador Lhama ou no link nos comentários fixados. E eu mesmo, como um professor lá da trilha de Python, Clean Code em Python e uma outra trilha que está saindo por aí, eu recomendo muito a Rocket City, que tem um material ótimo para os seus estudos. Dito isso, vamos começar o vídeo. Pessoal, beleza, como é que Python está hoje? Como é que você enxerga Python? Vamos trazer, na verdade, uma perspectiva voltada ao mercado de programação e desenvolvimento primeiro. A gente já vai entrar em tecnologia logo logo. Mas quando a gente fala, na verdade, sobre Python, é muito provável que você tenha visto por aí uns gráficos que mostram Python como em primeiro lugar, né, sendo a linguagem mais utilizada e tudo mais. Então, segundo a pesquisa salarial do Código Fonte TV, Python, na verdade, se encontra ali um empate técnico com PHP no quarto lugar das linguagens mais utilizadas. Isso pode parecer um pouco esquisito, só que, na verdade, o Brasil ele tem uma postura um pouco mais conservadora em relação a linguagens. Então, você vê ali, na verdade, em primeiro lugar, Java sendo utilizado como a maior linguagem. Depois você pega ali C Sharp, né, com o .NET. Depois JavaScript mais TypeScript. Eu estou fazendo essa junção aqui. E depois você vê, né, exatamente essa parte de PHP mais Python ali no empate técnico no quarto lugar. O fato é que Python já tem com certeza uma fatia de mercado. É uma linguagem, né, já consagrada aqui em solo brasileiro. Então você consegue achar Python tanto em centros comerciais e capitais, quanto até mesmo em regiões um pouco mais afastadas e interiores. Então você consegue de uma maneira fácil, né, conseguir aplicar Python. Entre as linguagens que a gente tem no mercado, é a de mais fácil entendimento e adoção. Isso daqui é verdade. Um outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que sim, muitas das ferramentas de Python estão sendo adotadas. Por exemplo, a própria Fast API, essa framework que a gente vê muito aí no ambiente web, ela, se comparada às demais outras frameworks, até mesmo de outras linguagens, ali na survey do Stack Overflow, você encontra a Fast API como tendo maior crescimento, a maior adoção. Cara, isso considerando as demais linguagens. É um crescimento muito absurdo, muito interessante que a gente tem que notar. Isso não se reflete somente em regiões exteriores, isso veio para o Brasil também. Fast API tem sido, sim, a framework web mais utilizada e mais adotada quando a gente fala sobre, né, esse espectro de 4 anos agora. O que a gente tem que falar também é sobre o crescimento da área de dados e também de outras áreas correlatas, por exemplo, RPA e automações. Você nota ali que Python realmente tem sido protagonista nessas áreas e tem ganhado um maior destaque. Mesma coisa quando a gente fala sobre a área de inteligência artificial e integrações com esse tipo de ferramenta. Python tem sim um grande potencial aqui de protagonismo e é muito provável que continue sendo assim. O detalhe que eu tenho que falar é sobre a parte, né, de vagas e a procura, né, sobre essa área de Python.
Galera, é o seguinte, quando a gente vai dar uma olhada lá no relatório de empregabilidade da GUP, você nota que essa parte de TI, desenvolvimento, de dados, está sendo sim das áreas mais bem procuradas. Então a concorrência realmente está sendo muito grande. Isso não é o problema somente para Python. Todas as outras linguagens, os caras estão reclamando a mesma coisa. Tem vaga sim, só que a concorrência acaba sendo grande. Então isso engloba até mesmo, por exemplo, o papel do programador júnior ou do júnior em dados. Você tem sim uma concorrência muito grande sobre essas vagas. Infelizmente essa é a realidade, não só para Python, mas para todas as linguagens que a gente tem no mercado. E vamos falar agora sobre a parte de tecnologia que Python está englobando. Pelo mais incrível que pareça, ao longo do tempo, com as evoluções da linguagem, Python continua sim sendo fácil. Python é fácil. Você programar em Python é sim a coisa mais fácil que a gente tem nesse nosso ambiente de programação e desenvolvimento se comparado às demais linguagens. Isso é verdade, cara, não tem para onde fugir. Python sim é facilitado por causa da sintaxe ali um pouco mais amigável que a linguagem tem. A única questão que a gente fala em relação a Python são as evoluções, né, em relação a algumas libs e algumas funcionalidades que a linguagem ganhou. Então, por exemplo, em questão de assincronismo, Python realmente se fixou muito bem nesse tipo, né, de pilar. Você vê isso facilmente com a grande adoção do Fast API. Então, utilizar o Async Await agora no Fast API está de uma forma muito mais interessante nativa, conversando diretamente ali com os elementos assíncronos, até mesmo de bibliotecas, né, que se atualizaram e agora tem uma boa integração com o Fast API. Então, eu consigo falar que o Python assíncrono hoje em dia realmente é uma realidade muito boa. E uma coisa que a gente tem que afirmar aqui também é exatamente da consagração de algumas ferramentas de Python justamente para essa nossa área de dados. Quando você fala hoje em dia sobre dados, cara, não tem como você não falar de Python. Algumas ferramentas já são muito bem consagradas e tem uma comunidade muito grande. Você achar informação e trocar experiência é muito fácil quando você está falando de Python sobre essa área de dados. Então, alguns ferramentais, por exemplo, o próprio Pandas, ou então NumPy, ou então você vai falar, por exemplo, de um Airflow, são ferramentas realmente bem consagradas. Se você coloca ali Python em relação a essa área de dados, ele ganha massivamente. Eu vou colocar esse dado aqui, mas quando eu fui parar para ver, acho que era papo de 66% de Python só voltado para dados, né, nessa área de dados. Então é sim uma região de mercado que Python está pegando muito bem e que tem, né, essas ferramentas muito bem adotadas para esse tipo de meio. E para terminar esse tópico, eu tenho que falar um pouco sobre essa nova versão do Python que foi lançada há uns meses atrás, que foi o Python 3.14. E cara, essa versão tá dando o que falar. Justamente porque ela entrega uma nova ideia de Python em que agora você consegue utilizar a ideia de multithreads. Python até agora é considerado single thread. Isso porque ali no interpretador você tem uma trava que meio que interrompia essa criação de multithreads. Essa trava agora foi aberta, né? Então a gente tem esse processamento acontecendo em multithreads. É possível isso. Por que é tão interessante esse tipo de mudança? Algumas libs, nós já temos relatos delas, já estão se adequando a essa ideia de multithread. Isso vai trazer com certeza mais conforto ali para o programador e também vai dar uma ideia de um Python utilizando mais recursos, né, da sua máquina de uma forma inteligente. Ele vai rodar em servidores de uma forma muito mais interessante. Isso é necessário quando a gente está falando, na verdade, sobre a utilização da linguagem para, por exemplo, interações com inteligências artificiais e até mesmo análise de dados. Então, realmente é um avanço muito bacana que a gente tem. E agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre o futuro. Quais que são as perspectivas que a gente tem para essa linguagem, né, no mercado brasileiro? Em primeiro lugar, eu quero falar sobre essa parte, né, realmente de mercado de programação e desenvolvimento. E você vê um terreno muito fértil. Quando a gente fala sobre o Brasil em si, a gente tem realmente uma grande possibilidade de um avanço nessa área de dados. A área de dados ainda, eu considero que ela ainda está muito recente no Brasil. Eu peguei aqui, olha, exatamente uma matéria lá do Valor Econômico, que ele aponta que apenas 11% das empresas, elas de fato se consideram data-driven.
Ou seja, tem essa cultura de utilização de dados para tomada, né, de decisões estratégicas dentro da empresa. Além disso, a gente tem muitos produtos que utilizam sim uma cultura de dados. E isso vai necessitar de uma grande atuação dos desenvolvedores e dos profissionais de Python. Isso então é necessário para que a gente tenha esse crescimento junto com a área de dados, que realmente tem um grande potencial. O que a gente vê, na verdade, é que muitas empresas que acabam se colocando, né, como data-driven, ou que utilizam essa área de dados, né, com a maior ênfase, elas estão realmente escondendo muita coisa. Eu separei aqui uma outra reportagem que fala o seguinte: porque a maioria das empresas brasileiras mentem quando dizem que são data-driven. E aqui a gente tem que tomar isso realmente como uma grande possibilidade. A área de dados é muito fértil aqui no Brasil. E um outro ponto que a gente tem que levar em muita consideração é realmente essa parte de integração com ferramentas de inteligência artificial. A gente sabe que Python tem sim um arsenal ali de bibliotecas e ferramentas para se conectar e ter, né, essa boa integração com as ferramentas de inteligência artificial. E, na verdade, esse protagonismo ele realmente é levado muito em consideração. Então, a gente tem que levar, né, esse peso de que o protagonismo em Python em relação a essa parte toda de inteligência artificial pode sim acabar fomentando e levantando ainda mais a popularidade e a utilização dessa nossa linguagem. Isso daqui, cara, realmente tem que ser levado em consideração. E pelo mais incrível que pareça, a gente consegue ter uma certa correlação entre, por exemplo, a área de dados e de inteligência artificial em, né, ascensão, com a parte também de desenvolvimento web e RPA em ascensão também. Quando você fala, por exemplo, na integração de ferramentas de Python em empresas, você vai ter sim uma facilidade de ter desenvolvimento de software a partir de Python, porque dessa forma você vai ter equipes que vão conseguir se comunicar por ter ferramentas similares. Ou seja, tanto a área de dados quanto de IA, por exemplo, está mexendo com Python, logo se eu tiver, né, uma equipe de desenvolvimento ali de software em Python, você vai conseguir ter uma conversa mais técnica facilitada. Então tem sim essa correlação quando a gente fala sobre essas áreas de crescente em Python. Quando a gente fala sobre o futuro de Python em relação à tecnologia, cara, eu separei umas coisas bem legais aqui, principalmente que, assim, tem perspectiva de lançamento do Python 3.15. Então, na próxima versão do Python, a gente já pode ver alguns avanços em relação a isso. E o primeiro, realmente, é essa ideia de você acabar mexendo com um Python mais focado em multithreads. Eu sei que isso parece um pouco por baixo dos panos, mas, na verdade, vai acabar gerando um pouco mais de conforto para os desenvolvedores e até mesmo para a galera que mexe com dados e inteligência artificial. Você já tem algumas bibliotecas que já estão caminhando para essa ideia de multithreads e aí você vai acabar sim, né, tendo um poder de processamento maior a partir dessa linguagem Python. Só que quando a gente fala de evolução do Python 3.15, a gente já vem com um assunto que foi retomado no Python 3.13 e agora vem de novo no 3.15, que é a evolução do compilador JIT. Sim, a gente vai ter uma espécie de linguagem que é interpretada utilizando um compilador JIT. Se você não sabe exatamente o que é um compilador JIT, bom, vale a pena você dar uma olhada, né, um pouco mais a fundo o que é isso. Mas de um modo bem superficial, é uma espécie de compilador em tempo de execução que, enquanto, né, o seu programa vai executando, ele tenta fazer algumas melhorias de performance ali. Por exemplo, repetições, ele já meio que consegue, né, utilizar um código já meio que tratado. Então você meio que faz processos repetitivos um pouco mais rápidos. Isso é muito interessante quando a gente fala de performance na própria linguagem. E eu separei até aqui também um outro elemento que é o PEP 779, que ele fala sobre Sampling Profile de alta frequência. Isso pode parecer um pouco esquisito quando eu falo assim, né? Só que, olha só, eu vou ler exatamente o que ele faz exatamente. É um profiling estático de até milhões de amostras por segundo, permitindo analisar programas em produção com pouca interferência. Ajuda a detectar gargalos em aplicações grandes ou de back-end. Então me parece realmente uma ferramenta muito interessante para análise da atuação da linguagem Python ali em execução.
Isso me surpreendeu um pouco. Eu não esperava uma coisa desse tipo exatamente na próxima versão do Python. A gente tem que aguardar. O que eu consigo falar é que realmente, futuramente, Python se aparece muito promissor em relação a essa parte de multiprocessing, de compilador JIT e desse sampling profiler aqui que eles estão mencionando. Bom, resumindo, né, e fazendo um apanhado de tudo, eu de fato acredito fortemente, o mercado mostra indicações disso e também a própria tecnologia mostra que Python é sim uma ferramenta que, bom, ela parece que vai ter uma grande disposição, uma grande perspectiva no futuro. E, cara, assim, uma dica minha, né, um conselho meu, se você mexe até mesmo com outras linguagens, vale a pena dar uma olhada em Python. Vale a pena você realmente investir em Python como, por exemplo, uma segunda linguagem. Até mesmo porque não é tão complexo assim você mexer com Python. Seja você um programador, por exemplo, de Java, de JavaScript, de C Sharp, de Go. Então, assim, a minha recomendação é realmente que você dê uma olhada em Python. Ele parece muito promissor no futuro e mesmo ainda assim continuando, né, com essa segurança de mercado que ele já dá. Bom, é isso que eu tenho para falar. E agora me diz, você concorda com tudo que eu tô falando? Você discorda disso tudo que eu tô falando? Deixa aqui nos comentários. Você acrescentaria alguma coisa? Você discorda de algum ponto? Vamos conversar um pouco a respeito? Eu vou ficar olhando aqui os comentários também. E, bom galera, eu acho que era isso que eu tinha para falar por hoje. A gente se vê nos nossos próximos vídeos. E até mais.